E vamos lá. Acho que já está gravando. Tá, agora tá. Queria começar com vocês perguntando a respeito da nosso último assunto que foi tratado, foi a questão de listas. E aí eu queria saber que vocês me dessem um retorno. O que vocês acharam, como é que tá, o que foi de listas. Agora, depois de dar uma digerida no assunto, o que vocês têm a respeito para falar? Nossa, quanto comentário. Bom, então nós considerando vários comentários, tá? Chegou um do Leonardo agora, né? Mas nós temos que entender esse assunto. Nós vimos que uma lista, ela a proposta dela é armazenar um conjunto de dados, tá? E mais especificamente um conjunto de dados ordenados, né? Ordenados ali na sequência, ou ordenados por uma chave, tá? Na verdade, um conjunto de dados lineares armazenados no computador. Esse armazenamento é feito em memória, tá? Então não está salvando nada em arquivo, nada disso em disco, mas é um armazenamento em memória. E nós entendemos na última aula que existe aquela divisão, aquela separação de memória, aquelas variáveis que são perdidas assim que acaba a execução da função, aquele conjunto de variável é eliminada, ela deixa de existir, e as variáveis que permanecem mesmo que a função termine. Tá? E aí nós entendemos a importância de ter a relação com ponteiros, tá? As referências de um endereço de memória para poder trabalhar. Tá? Nesse ponto, ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou claro essa questão desses, primeiramente, os dois tipos de variáveis, aquelas variáveis que são controladas pela função, o escopo delas é limitado, e as variáveis armazenadas. Ficou alguma dúvida nisso? Está tranquilo? Bom, entendo que está tranquilo, então. Daí nós continuamos na aula, nós trabalhamos com lista. Tá? Especificamente, nossa lista, nós fizemos um exemplo no começo da semana passada, onde eu usava um vetor, tá? Para simular uma lista, para simular ali um conjunto de dados armazenados. Nós inserimos no vetor, tiramos do vetor e vimos algumas características que ele leva. Primeiro, que ele vai ser limitado, tá? Então ele tem essa questão da limitação. O controle ali da posição, se tem valor, se não tem, ficava um pouco mais complexo, a gente teria que verificar todas as posições do vetor, procurando um valor nulo ali no caso, buscando essa informação e inserindo os dados quando a lista tivesse com buracos no meio, né? Tá? Então seria essa a proposta de
que eu apresentei para vocês. Tem como fazer outras, mas foi uma proposta que eu apresentei. Na sequência, nós definimos aquilo que a gente chama de lista simplesmente encadeada. Esse tipo de lista permite que eu armazene qualquer tipo de informação. Tá? Qualquer tipo de informação pode ser armazenada nessa lista. E o princípio, a parte inicial dessa lista, ela depende da definição de um nó, tá? Ou node, em alguns autores vem em inglês, tá? O que é um nó? Uma representação gráfica de um nó seria uma caixinha, tá? Onde eu tenho uma parte, a minha informação, e o ponteiro, o próximo, tá? Usei em português com vocês, deixa eu arrumar aqui. Então, o ponteiro para o próximo, tá? Então, essa representação abstrata do que seria um nó. E aí, nós fizemos uma struct nó em C, onde eu tinha uma do tipo info a minha informação e do tipo struct nó ponteiro próximo. Então aí tinha a nossa definição de programática do que seria essa lista simplesmente encadeada. O que é uma lista simplesmente encadeada, então, no seu conceito? Então, nós temos a lista e ela tem alguns estados. O primeiro estado é lista vazia. Lista vazia significa que a lista, o ponteiro da lista, está apontando para nulo, ou seja, não tem nenhum elemento, tá? Então, esse é o primeiro estado. O segundo estado que a gente pode ter é a lista, por exemplo, com um elemento, tá? E aí, esse elemento está apontando para o último, ou seja, então a lista com dados. Aqui especificamente, um único nó. Não tem diferença de estado aqui para um nó ou muitos nós, tá? Mas é só para a constatação que essa informação, que o ponteiro da lista, passou para ser o ponteiro o próximo desse nó inserido aqui, tá? E aí, um outro estado dessa lista, aí seria um conjunto de nós, tá? Então a lista se liga com outro nó, que se liga com outro nó, que se liga com outro nó. E assim, sucessivamente, até achar um nó que não se liga a ninguém, tá? Então aqui, essa aqui seria a nossa lista, um estado onde eu tenha várias informações. E aí a informação pode ser qualquer, tá? Pode ser inclusive repetida. Tá? Não tem problema algum em repetir a informação dentro de uma lista. Tudo vai depender da necessidade e da lógica. O tá de lista, tá? O tá de lista não prevê que não haja repetições. Isso não acontece, tá? Então é importante que numa implementação adicional se perceba a necessidade de lógica adicional para uma lista. O conceito básico dela é isso, tá? Bom, trabalhando aqui então com uma lista simplesmente encadeada, nós fizemos na aula passada a programação, tá? Trabalhamos com a programação
de algumas coisas. Nós fizemos o quê? Construímos o nosso TAD, onde nós tivemos lá, deixa eu pegar os nomes corretos dos métodos que a gente implementou. Deixa eu abrir o projeto aqui. Nós implementamos lista iniciar, que era uma operação que inicia a lista, simplesmente ela define que a lista está vazia. Ou seja, ela traz a lista para esse primeiro estado aqui, ó. Então, esse aqui é o estado da lista que acabou de ser criada, uma lista vazia. Então, essa operação faz exatamente aquilo, tá? Nós fizemos uma operação chamada lista está vazia, que verifica se tem elementos na lista ou não, era simplesmente isso. E fizemos uma operação que é a lista insere. Essa operação lista insere, nós fizemos especificamente inserindo no início da lista, tá? Então, considerando aqui uma lista que já tinha elementos, tá? Ou melhor, vamos pensar no primeiro caso, uma lista vazia. Ele ia fazer o quê? Criar um nó. Então, primeiro, criava um nó. Esse nó apontava para o mesmo lugar que a lista aponta. Coloco o dado aqui e faço que o ponteiro lista aponte para esse nó criado. Então, quando o estado de lista estava com lista vazia, nós passamos então para o estado com lista com um elemento. Quando eu passo para o segundo estado, que já tem um elemento inserido, então nós vamos passar para um outro ponto, tá? Onde eu tenho, vou criar um nó. Esse nó eu vou colocar a informação dele. Eu vou fazer a minha lista, tá? Esse carinha aqui, apontar para a informação que já tem, ou seja, minha lista estava apontando para cá, eu vou fazer o meu next aqui desse nó, apontar para o mesmo lugar que a lista está apontando, que no caso aqui era o A, e no terceiro passo, eu simplesmente atualizo a referência da lista para cá, tá? Então a lista passou do estado vazio para o estado com um elemento, para o estado com dois elementos, e assim ele vai seguir sucessivamente. Nós paramos a implementação nesse ponto, tá? A proposta que eu tenho para trazer para vocês hoje é que nós inserimos um elemento no início da lista. Então, esse início aqui se insere, está inserindo no início da lista. Nós vamos fazer a proposta de inserir no final da lista, tá? E aí vamos pensar, primeiramente, como que é essa inserção, como é inserir no final da lista. Então, vamos começar realmente pensando nesse estado aqui. Então, primeira possibilidade. É a lista estar vazia. Então, primeira possibilidade, eu tenho a lista vazia. Para inserir na lista vazia, o que eu tenho que fazer? Então, primeiro passo, eu vou criar o nó. Então, criar o nó. Deixa eu tirar ele daqui para ficar... Então, primeira possibilidade, eu crio um nó, tá? É o primeiro nó, então, a lista vazia. Então, o segundo passo,
é atribuir a info. Então, vou colocar uma info aqui, nesse nó. Terceiro passo, lembrando que eu vou inserir no final. Se ele vai inserir no final, o próximo dele vai ser sempre o nulo. Então, definir próximo como nulo. Ou seja, ele é o último nó da lista que está aqui. Tá? E quarto passo, definir, ou melhor, vamos atualizar referência da lista. Ou seja, eu vou fazer o meu L, que estava apontando para nulo, apontar agora para esse nó. Então, essa é a primeira possibilidade. Lista estava vazia, passou a ter um elemento. Tá? A segunda possibilidade é um pouquinho diferente. Tá? Ela vai considerar o quê? A minha lista não é vazia. Ela está apontando para um nó. Ou seja, tem elementos nessa lista. Tá? Tendo elementos nessa lista... Ô, professor, Sim. o Juan, ele falou para mim avisar para você que a net dele caiu. Sem problemas. Tá? Bom, aí nós temos a segunda possibilidade. A lista tem um elemento. Tá? O que nós temos que fazer? E aí, na verdade, esse um elemento ele vai se repetir se ele houver mais elementos. Tá? Mas a primeira situação, então, o primeiro passo, nós vamos criar o nó. Então, não vai mudar muito. Tá? Aqui. Então, vamos criar um novo, vou chamar aqui novo nó. Tá? Esse criar novo nó, ele vai considerar, tá, a mesma situação. Então, eu vou ter lá vou criar aqui embaixo, tá? Esse novo nó. Tá aqui. Eu vou colocar a informação dele. E ele vai ser o último. Então, eu vou atribuir aqui o nulo. Então, segundo passo, atribuir info. Perceba que é igual, né? Então, o terceiro passo, atribuir nulo para o próximo. Porque ele será o último. Tá? Então, nesse momento, é isso que eu tenho. Tá? Bom, então tem o novo nó. Agora, eu preciso descobrir qual é a última posição. Então, o próximo passo aqui, o quarto passo, vai ser o quê? Localizar o último. Tá? E aí vem a pergunta, qual que é o último nó? Qual é? Como que eu sei qual que é o último nó da lista? Quem que me ajuda aí? É o nó que tá apontando para nulo, não é? Exatamente. Buscar esse nó, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui, ó. Eu vou criar, eu gosto muito de usar um termo, um caminhante, tá? E ele vai fazer o quê? O caminhante começa do primeiro nó, tá? E enquanto, na verdade, eu vou fazer o seguinte, e eu vou verificar o quê? Se o caminhante, que é um nó que eu estou observando, o próximo dele
é nulo. Tá? Se for, significa que o último nó é o caminhante. Certo? O que eu tenho que fazer? Repetir isso aqui várias vezes. Só que só repetir não resolve. Por quê? O caminhante tem que caminhar. Não sendo o último, deixa eu colocar no else aqui, não sendo o último, o caminhante anda na lista. Como assim ele anda? Ele passa a apontar para o próximo nó. E aí sim eu vou repetir. O que é isso, Genilson? Vamos ao desenho lá, tá? Vamos pensar primeiro, fazer um paralelo aqui. Que nós temos a lista apontando para um nó. O que eu vou fazer? O caminhante passa a apontar para esse nó. Tá? E aí eu entro nesse código. Caminhante, next. Quem que é o next? É esse aqui. Aponta para nulo? Sim. Então ele para de caminhar. Ou seja, não caminhou nada. Ele já é um único nó. Mas eu posso ter uma situação diferente. Eu posso ter esse nó ligado aqui, que se liga com outro aqui, que é o último. Tá? O que eu vou fazer então? O que esse algoritmozinho aqui vai estar fazendo? A lista está ligada, eu crio aqui a ligação com o caminhante. Então aí eu vou criar naquele algoritmo essa ligação aqui, ó. O caminhante aponta para a lista, que é o primeiro nó. Faço o if ali, ó. O próximo do caminhante, ou seja, essa caixinha aqui do próximo, vale nulo? Não, ela aponta para um valor. Então, caminhante recebe caminhante próximo. Então, esse aqui é o caminhante. O próximo dele é o B. Então, o que eu vou fazer? Atualizar essa referência. Então, esse caminhante aqui passa a apontar para B. Aí eu faço de novo. O next do caminhante é nulo? Não. Então, o caminhante passa a apontar para o próximo dele mesmo. Então, vou atualizar essa referência aqui para C. Caminhante. O próximo é nulo? É. Pronto. O caminhante é o último nó. Então, esse aqui é o último. Tá? Esse aqui é o último. Tá certo? E é assim que a gente vai fazer para descobrir qual que é o último elemento da lista. E aí sim, com a posse, assim, com a referência desse último nó, eu vou dar a sequência no quinto passo, que é ligar o novo com o último nó da lista. Tá certo? Então eu vou fazer esses 5 passos aqui para conseguir inserir esse nó no final da lista. Tá? Então eu vou achar o último nó e achando esse último nó eu vou mudar essa referência para cá. Então não é mais nulo e sim o B. Tudo bem? Entenderam o que a gente vai fazer nessa proposta de implementação? Acredito que sim, então ninguém se manifestou. Deixa eu mudar aqui de tela.
Então, nós tínhamos aqui o nosso ponto H. Eu abri o mesmo projetinho, ele não teve nenhuma alteração da última aula para hoje. Então, ele está exatamente aqui, ó, da forma que nós implementamos. Tá? Aqui, então, no ponto H, eu vou inserir uma nova operação. Tá? Essa operação é responsável por inserir um novo nó na lista com o dado info passado como argumento. Bom, o novo nó será inserido no final da lista. Então, essa aí é a operação que nós vamos implementar agora. Então, eu vou chamar aqui, ó, um boolean, porque ela vai retornar um valor. Tá? Se deu certo ou não deu. Eu vou chamar aqui lista insere final. Então, ela vai inserir no final da lista. Tá? E aí, vamos lá. Os argumentos que ela vai precisar é uma lista, claro, e essa operação ela vai fazer ajustes na lista, então ela precisa que seja um ponteiro. Tá? E vou passar aqui o info, tá? Que no nosso caso aqui vai ser um inteiro, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer esse info aqui. Tá certo? Bom, e aí eu vou passar para a implementação desse insere no final. Então, vou copiar aqui da ponto H, a assinatura da função. Muito atividade aqui. Tá? E vou usar aqui, ó, os mesmos dados, ptr lista e informação que nós tínhamos. Então, deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui antes que alguém me xingue e vamos subir isso aqui. Tá? Então, esse insere seria no início da lista. Tá? Eu criei lá o deu certo, criei um novo nó e liguei esse nó na lista. Agora nós vamos fazer para inserir no final da lista, seguindo aqueles passos que eu comentei com vocês. Então, a primeira coisa que eu vou precisar é do novo. Tá? Então vai ser, eu sei que eu vou ter que usar um novo nó. Então, struct nó, é nó que a gente chamou, né? Struct nó. Ponteiro, quando eu vou chamar de novo. E vou precisar também, lembra que tem o caminhante? O caminhante também é um ponteiro. Então, ele é esse cara aqui, ó. Igualzinho novo, tá? Por quê? De novo, eles são ponteiros, tá? Eles são ponteiros. Então, eu preciso declarar esses valores e mesmo que eu não estou colocando um novo conjunto de dados, não estou fazendo uma nova atribuição, uma nova reserva de espaço em memória, o ponteiro é a mesma coisa. Tá? Então, esse ponteiro caminhante e ponteiro novo, eles fazem o mesmo papel, a mesma funcionalidade. Apontam para uma struct nó. Tá? Bom, outra variável que eu gosto de usar aqui é o boolean. Deu certo e por enquanto não deu nada certo. Tá lá, um false. E estou falando que não deu certo nada até agora. Então, tá aí. A operação já está funcionando, só que nunca vai inserir nada. Bom, agora o próximo passo é, na verdade, o primeiro passo, criar o novo nó. Então, eu já chamei a operação, quero criar um novo nó. E eu vou criar um novo nó, atribuir o valor para ele e falar que o próximo dele é nulo. Tá? E aí nós fizemos aqui já essa operação, criar um novo nó aqui, ó, com um malloc. Então, vai ser exatamente a mesma coisa. Ó. O novo, ele recebe um malloc. Então,
faz a alocação de memória, tá? Onde eu vou reservar um espaço para uma struct nó, tá? E eu peço e ele reserva para mim esse ponteiro. Pronto, passei a ter o espaço em memória. O que pode dar de errado? Não ter memória, não conseguir reservar esse espaço. Se isso acontecer, o novo vai ser nulo. Então, eu vou continuar trabalhando, vou continuar a minha operação se novo é diferente de nulo. Se for igual a nulo, ele já vai lá que deu errado e não vai fazer mais nada. Então, primeira situação que o novo tem um espaço em memória reservado. Tá? Na sequência, ó, vou estar fazendo exatamente as mesmas operações que eu fiz no anterior. Colocar info. E a única diferença aqui agora é que o próximo, em vez de ser o conteúdo da lista, vai ser nulo. Então, atualizo as informações lá. Então, novo próximo. Melhor, vou colocar na ordem. Novo info. Recebe a informação, que é o argumento que chegou. E o novo próximo vai apontar para nulo. E se apontar para nulo, como a gente já expliquei, ele vai apontar para nulo porque esse nó, o novo, ele será o último da lista, ou seja, não haverá ninguém depois dele. Bom, aí nós temos as situações para tratar, tá? Que é a primeira situação, a lista estar vazia, tá? Ou seja, não ter nenhum nó na lista. Não ter nenhum nó na lista, o novo passa a ser o primeiro nó. Então, eu vou tratar essa situação de lista vazia. Tá? Quando que eu sei que a lista é vazia? Faço um if. Tá? É só perguntar. Temos uma operação lá, lista está vazia, tá? E passo o ptr lista. Conteúdo de ptr lista, desculpa. Conteúdo da lista. Se está vazia, tá? Deixa eu mudar até aqui vou mudar aqui dentro esse comentário, tá? Porque a situação lista vazia é dentro do if. Então, se a lista está vazia, significa que não tem ninguém. Ou seja, ptr lista aponta para nulo, tá? Então, a minha lista não tem ninguém. Ou seja, é só atualizar a lista, tá? É só falar que a lista aponta para esse novo nó. Então, conteúdo do ponteiro lista aponta, né? Recebe quem? O novo. Tá? Então, eu só faço a ligação aqui. Aponto o cara para novo. E aí, eu sei que deu certo. Tá? Então, essa é a situação quando a lista está vazia. Muito simples, bem fácil para a gente fazer. A outra situação é quando a lista não está vazia. Ou seja, aqui é uma situação em que existe elementos na lista. O que nós temos que fazer? Encontrar, né? Não mandar agora, porque a mamãe tem reunião, o papai tá em aula. O último. Tá? Então, nós vamos localizar o último. Localizar o último é exatamente aquele processo que eu fiz com vocês. É fazer o caminhante percorrer a lista. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. O caminhante, ele começa apontando para o tá? Então, o caminhante começa apontando para o primeiro nó da lista. O que nós vamos fazer? Percorrer a lista e verificar até achar o último. Então, enquanto o caminhante, o próximo do campo próximo desse caminhante é diferente de nulo. Porque a hora que for nulo, eu não quero mais que faça. Então, a minha condição de parada é essa. E cada vez que ele fizer, eu vou fazer que o caminhante aponta para o próximo.
tá? E pronto, aqui ele vai rodar percorrendo a lista. Não preciso nem daquele if que eu botei no algoritmo, tá? Porque a própria condição de parada já garante que eu percorra aqui a lista inteira. Então, começou do primeiro nó da lista. O próximo dele é diferente de nulo? É. Então, o caminhante vai apontar para o próximo item. Não é. O caminhante já não... O próximo dele não é igual a nulo? Pronto. O próprio caminhante é o último nó. Tá? Achei o último. Tá? O que eu tenho que fazer? Simplesmente atualizar o nó da lista. Tá? Então, achei o último, eu vou falar que o caminhante, lembrando, o caminhante é o último, tá? O próximo dele vai ser quem? O novo. Ficou pequeno, coube certinho, tá pequeno. Então, eu faço a ligação, pego o último nó e ligo ele com o novo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu sei que se isso tudo aconteceu, deu certo. Tá? E pronto. Tá? Criei o nó, coloquei in, coloquei null. Se a lista é vazia, eu coloco elementos. Se a lista não é vazia, eu acho o último e coloco o último elemento na lista. Tá? Perguntas? Dúvidas? Ô, professor, naquele primeiro if ali, você colocou novo diferente de null. Não tem que ser quando for igual? Nesse primeiro if aqui, se eu colocar igual a nulo, significa que o malloc falhou. Não tem espaço em memória para variável novo. Ah, tá, entendi. Tá? Não Então é ele só vai... Tá, entendi. Ele só vai entrar aqui se o novo tiver espaço em memória. Se não tiver, ele já não entra. Entendeu? Entendi. Então vamos fazer um teste de mesa aqui, ver se aquilo que eu estou falando é verdade ou não, né? Se aquele algoritmo ali está funcionando ou não. Então, deixa eu só colocar o código aqui. E aí eu já mudo de tela. Para a gente ir lá testar. Então, temos aqui as informações, né? Quero inserir um novo nó. Vamos começar aqui, então, rabiscando as possibilidades, tá? Então, a primeira possibilidade foi criada a lista, e a lista está apontando para nulo, tá? Então, vamos testar a primeira situação. Então, minha lista está vazia. Tá? O que eu estou fazendo? Estou declarando a variável novo, a variável caminhante, tá? Reserva espaço de memória para o novo. Então, faço isso. Crio espaço de memória para o novo. Aí vem a pergunta. Novo é diferente de nulo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Novo é diferente de nulo? Se for, tá? No caso aqui ele nós vamos passar para colocar a informação dentro do novo.
Então, eu vou colocar a informação aqui que eu quiser aqui dentro. Eu acho que travou a tela. Travou aí de vocês também ou não? Eu acho que sim. Por exemplo, escrevi aqui travou. Não. Tá Agora rolando. voltou. Eu tinha dado uma travadinha assim. Bom, o novo é diferente de nulo? Tem um elemento ali. Então, o novo estava apontando. Coloquei a informação no novo. Coloquei um valor qualquer lá. Novo próximo aponta para nulo. Tá aqui. Novo próximo aponta para nulo. Aí vou verificar. A lista está vazia? Quem que é a lista? Está apontando para nulo. Então, sim, está vazia. O que eu vou fazer? A lista aponta agora para o novo. Então, não mais aponta para nulo aqui, ó, e passa a apontar para o mesmo local que novo. E deu certo. Então, nosso primeiro teste funcionou. Segundo teste. A lista agora tem um elemento aqui, apontando para nulo, que é o A. Então, o que eu vou fazer? Primeira parte. Criar um novo. Então, vamos lá. Novo. Tem um espaço em memória. Foi criado com malloc. Tá? Então, o novo passa a apontar para esse espaço em memória. Então, tá ali. Essa é a linha do malloc. Na sequência, eu faço o novo recebe a info. Coloco a informação aqui. Tá? E falo que o próximo aponta para nulo. Ou seja, fiz essa parte aqui. Até aí, tá ok, tá resolvido, tá tudo tranquilo. Bom, a pergunta, lista, está vazia? Não. Não, porque ela já aponta para um elemento. O que nós temos que fazer, então? Executar o caso do else. No caso do else, eu vou chamar o ponteiro caminhante aqui, ó. Esse caminhante, ele passa a apontar para quem? Para o ponteiro lista. Então, ele aponta para o mesmo lugar que a lista aponta. Tá? E aí vem a pergunta. Caminhante. Próximo, vale quanto? Então, o nó caminhante, o próximo dele aponta para nulo. Então, caminhante próximo é diferente de nulo? Não, isso é falso. O que ele faz? Sai do while. Saiu do while significa que ele achou o último nó, tá? O caminhante é o último nó. Então, o caminhante próximo, tá? O caminhante está apontando para esse nó. O próximo dele é nulo, vai apagar isso aqui e vai receber quem? O endereço de memória do novo. Está apontando para cá, para o novo. Tá? E deu certo. Acabou. Tá? Vamos fazer um terceiro caso. Um terceiro teste. A minha lista tem um elemento A que aponta um elemento B que aponta para nulo. Tá? Então, vou deixar aqui. Então, primeiro caso, ele vai criar lá um novo. Aloca o espaço de memória. Faz uma alloc lá. E fala que o novo aponta para esse espaço de memória. Ok. Feito isso, ele vai atribuir a info, né? Então, estou ali dentro, é diferente de nulo. Então, atribui a info e atribui nulo. Então, põe a informação aqui e fala que esse aqui aponta para nulo. Então, até aqui tá bem tranquilo. Aí vem a pergunta. Lista está vazia? Não, a lista não está vazia porque ele aponta para algum nó. Tá? O que nós temos que fazer, então? Achar o último nó. Tá? Então, vamos lá. Cair no caso do else
e o caminhante aponta para o mesmo lugar que aponta a lista. Está apontando aqui. Então, o caminhante recebe o conteúdo da lista. Então, recebe a lista, o primeiro nó da lista. Aí vem a pergunta no while. Caminhante próximo. Caminhante é o nó que tem a informação A. O próximo é diferente de nulo? Sim. Tá? Porque tem um valor aqui dentro que está apontando para um outro nó. Então, é diferente de nulo. Então, ele vai entrar dentro do A e vai fazer o quê? O caminhante aqui, ele vai mudar de valor. Ele recebe o valor do próximo. Efetivamente, o que vai acontecer? Ele vai apontar exatamente para onde aponta o próximo. Então, ele vai apontar para esse elemento aqui. Então, o caminhante atualizou. Tá? Voltou no while. Caminhante próximo. Caminhante agora está apontando para o nó que tem a informação B. É diferente de nulo? Não, não é. Então, ele é o último nó. Então, ele para o while. Tá? Parou o while, ele vai fazer o quê? Caminhante próximo, ou seja, o nó que tem a informação B recebe o endereço de novo, ou seja, passa a apontar para cá. Essa informação de nulo deixa de existir. Tá? Então, passei a ter um nó, indicado um novo nó ali, e deu certo. Deu verdade. Dá para fazer, fica mais bonito agora a gente fazer o mesmo teste com a lista com mais elementos. Então, a lista tá. Tem o A. Tem o B. E tem o C. Tá? Então, como a gente já entendeu o algoritmo, vamos visualizar lá. Ó. O novo vai ter a informação, vai criar a caixinha do novo, vai apontar para nula, eu vou colocar a informação D aqui. Tá? A lista está vazia? Não, a lista não está vazia. Eu vou criar quem? O caminhante. Esse caminhante começa apontando para cá. Caminhante next é nulo? Não. Então, muda esse ponteiro e aponta para cá. Caminhante next é nulo? Não. Então, esse ponteiro atualiza e muda o caminhante para cá. Caminhante next é nulo? É. Último, o que a gente vai fazer? Caminhante próximo passa a apontar para o D. Tá? E aí, ó, a lista vai crescendo conforme a necessidade. Tranquilos? Perguntas? Fácil? Deu para entender. Leonardo, sim, nós vamos começar a liberar a memória a hora que a gente fala de apagar. Tá? Vamos primeiro criar, nós estamos num processo aqui. Primeiro nós estamos criando, inserindo os elementos na lista. A minha próxima proposta com vocês para a gente trabalhar é você conseguir acessar os elementos da lista, que por enquanto a gente só colocou. Tá? Nós não vimos nada além disso, além de colocar elementos na lista. Então, nós criamos a lista, colocamos o elemento no início da lista, colocamos o elemento no final da lista. O próximo passo que a gente vai fazer é recuperar o dado, pegar o dado que existe na lista. Tá? E depois nós vamos começar a apagar a lista. Tá? Remover dados dessa lista. E aí sim que nós vamos fazer limpar esse espaço de memória, liberar esse espaço de memória reservado. Tá? Do jeito que está aqui, se eu apagar, fechar o computador, essa lista vai continuar com esses valores lá até o computador ser reiniciado. Tá?
não vão ficar lá, vai ficar perdido esse espaço em memória. Tudo bem, Leonardo? Então, vamos lá. Então, como eu já comentei, tem mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Então, nós vamos passar pela próxima etapa aqui, que é, até agora, como eu comentei, a gente só inseriu. Nós vamos agora recuperar. Recuperar significa fazer uma busca na lista. Tá? Como a nossa lista aqui, eu estou trabalhando com um número inteiro, ela está bem simplificada, eu vou recuperar pela posição, como se fosse um vetor. Tá? Aí eu quero recuperar o dado da posição 1. Então ele vai lá, o 0 e o 1, e vai começar a percorrer. Tá? E aí vamos trabalhar como se fosse realmente um vetor. Tá? Então, eu quero achar um nó da lista. Tá? Eu quero achar um nó 5 da lista. Não sei se tem, não sei se não tem. Mas eu sei que eu vou procurar esse nó 5. Se eu achar esse nó, legal. Se eu não achar, deu um problema. Tá? O que a gente vai fazer? Quais são as possibilidades? A minha lista estar vazia. Tá? Segunda possibilidade, a lista. Então, eu busco. Então, buscar o elemento 5. Chamar o elemento 5 e a lista está vazia. Tem que dar um erro. Se eu quiser buscar então, buscar o quinto elemento e não ter esse elemento na lista. Tem que dar um erro. Ou buscar o quinto elemento da lista e esse elemento existir na lista. Aí eu devolvo a informação para ele. Pega tudo que a gente brincou ontem. Tá? Então esse aqui vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, quinto elemento da lista. Tá? Então esse elemento existe. Então aqui nós temos erro, erro, e aqui, ok. Então são casos em que eu tenho que trabalhar e verificar esses elementos. Tá certo? Bom, vamos passar aqui para Java Programação, porque o que nós entendemos? Eu vou ter, para chegar no quinto elemento, eu tenho que começar do elemento 0. E vou começar percorrendo um a um, tá? Processo, exatamente o processo do caminhante. Tá? Só que, além de achar, não vou só achar o último, eu vou achar ou o último ou o elemento que eu quero. Então, eu vou fazer uma contagem desses valores em busca dos elementos ali, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para a programação. Parece que tem alguém aguardando no lobby. Não tem ninguém aguardando no lobby. Muito estranho. Mas vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Inserir uma nova operação. Tá? Eu vou inserir essa operação que vai buscar um elemento na lista. Tá? Então, e aí eu vou entender que ela vai devolver o quê? Um ponteiro para um struct nó. Tá?
E aí, esse ponteiro, eu vou conseguir trabalhar com ele normalmente, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma operação aqui, primeiro, né? Na nossa biblioteca, onde eu vou colocar. Vai ser, vou chamar aqui de recupera. Vou chamar aqui lista, conseguir nosso padrãozinho, lista. Recupera posição, tá? Eu vou recuperar a posição de alguma coisa. Eu preciso da posição de um elemento da lista. Não vou alterar a lista, tá? Porque é só uma busca, eu não vou alterar a lista. Então, eu não preciso passar um lista ponteiro. Só passo a lista, porque ele vai buscar essa informação. Não tem necessidade alguma de ser ponteiro, tá? E vou passar aqui um int, que eu quero saber a posição desse elemento na lista, tá? E aí que eu quero mostrar para vocês. O tipo de retorno dessa operação vai ser lista. Alguém me explica por quê? Por que eu botei o tipo de retorno dessa operação como o tipo lista? Alguém me ajuda? Pera aí, professor, bugou meu Teams aqui, vou sair e entrar rapidão. Tranquilo. E aí, pessoal? Alguém me ajuda aí? Por que eu coloquei que o retorno aqui é uma lista? Não sei te dizer. O que é uma lista? O que é lista? O que é o tipo lista? É o tipo com a informação e o nó, né? Tá no type def. O que é o nosso tipo lista? O que é o tipo lista? É um struct nó ponteiro. Não é isso? Então, para ficar bonitinho, eu coloquei que o retorno é lista. Mas o que ele é, na verdade? Um struct nó ponteiro. Entenderam ou não? Que quando eu falo isso daqui, quando eu falo isso, eu estou falando da mesma coisa? Fica claro ou não? Acredito que sim, né? Porque o typedef simplesmente ele muda um apelido, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui com criando um boolean, que na verdade é um int, né? Tá? É a mesma coisa que está acontecendo, que é a mesma coisa que está acontecendo com info, que no nosso caso aqui é um int também. Então, é simplesmente um apelido dado para um tipo específico. Então, a lista é um ponteiro para um nó. E aí, essa operação tem que ficar claro o quê? Que eu vou dar para o usuário lá no main uma referência para ele pegar o nó diretamente que está na lista. Então, ele vai conseguir mexer naquele nó específico, tá? Inclusive, ele vai conseguir alterar valores, tá? Se ele quiser, tá? Se ele quebrar o TAD, ele consegue fazer isso. Mas se eles não quebram o TAD, então isso é tranquilo. Bom, vamos lá implementar esse recupera. Então, vamos implementar aqui o recupera. Esse lista aqui é o PTR lista,
Vou chamar de PTR lista. E aqui a posição. Posição que eu quero recuperar. Tá? Bom, eu vou ter que começar a percorrer a lista, eu vou ter que contar os elementos, quantos nós eu já percorri, para que eu possa saber se a posição que o nó está, ele é o nó da posição desejada. Então, eu vou criar aqui uma variável inteira, contador, por exemplo, tá? Para começar a fazer esse percorrer. E vou ter aqui um struct nó ponteiro, ou um lista, é a mesma coisa, tá? Então, se eu quiser criar aqui um lista, eu posso criar. Eu estou deixando struct nó para ficar bem intuitivo para vocês entenderem que eu estou criando um ponteiro para aquele nó, tá? Pode ser um tipo lista também, tá? Que o resultado vai ser o mesmo. Então, esse aqui vai ser o meu caminhante. Esse caminhante, ou melhor, não vou chamar de caminhante, vou chamar de o nó desejado. Tá? O nó que a gente deseja encontrar. Tá? A princípio, quem que é o desejado? Nulo. Tá? Porque se não tiver esse nó na lista, o desejado já está sendo retornado aqui. Ó. Então, sem fazer a busca, eu já retorno o nulo. Então, não tem elemento na lista, ou a lista aconteceu alguma coisa, começa com devolvendo já o desejado como nulo, um ponteiro para ninguém. Tá? Então, pensando que a gente está trabalhando na ideia de um vetor, então a primeira posição dessa minha lista eu vou chamar de 0, assim como eu coloquei ali naquela figura. Então, posição 0 vai ser o primeiro nó da lista. Tá? Se o usuário passar uma posição que não existe na lista, ou seja, uma posição negativa, não tem como pesquisar. Então, vou começar as considerações por aí. Então, se posição for maior ou igual a 0, eu vou seguir adiante. Se não for maior ou igual a 0, significa que é negativo. Se é negativo, não vai fazer nada, não entra nesse if, retorna nulo. Então, não está fazendo nenhuma busca de posições negativas. Então, já resolvi um problema. O segundo problema que pode acontecer é que eu faço uma busca numa lista que não tem elementos. Tá? Então, vamos buscar um elemento numa lista vazia. Então, isso eu também vou verificar com um if. Então, se não está a minha lista vazia, aí eu passo o ponteiro da lista. Se a lista não está vazia, eu continuo fazendo alguma coisa. Se a lista estiver vazia, simplesmente ele pula o if ali, desejado retorna nulo. Então não faz absolutamente nada. Então retorna nulo, tanto se a posição for negativa, como se a lista estiver vazia. Legal. Começamos a trabalhar nessa linha, vamos dar sequência aqui. O próximo passo é verificar se existe aquele elemento na lista. Tá? E aí não tem jeito, aí a gente vai ter que fazer o mesmo processo. Se eu achar o elemento da lista, vai ser o mesmo processo para identificar que o elemento não existe. Tá? Porque eu não tenho nenhum nó a informação, por exemplo, de quantos elementos existem. Tá? Eu não tenho essa informação. Então, eu vou ter que percorrer realmente essa lista. E aí, eu vou ter que contar. Meu contador começa de 0. Tá? Então, comecei a contar de 0. E o nó desejado, a princípio, ele vai ser quem? O primeiro nó da lista. Então, o PTR lista. Então, estou falando que o primeiro nó, que o desejado, entenda que o desejado, o caminhante aqui, eles vão ter a mesma função, percorrer a lista. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar com o enquanto aqui, e aí eu vou fazer a comparação. Se o contador, então enquanto contador menor do que a posição.
tá? Então, a posição desejada, se o usuário for a posição 0, contador 0 é menor que a posição? Não. Então, quer dizer que o primeiro nó, o nó que eu quero é o nó que está na posição 0, que já é o valor da variável desejada. Então, eu não preciso nem continuar percorrendo, tá? E aí, vamos lá. Só isso basta? Não, porque eu posso percorrer vários nós. Percorrer vários nós, eu posso extrapolar o limite da lista. Então, enquanto o contador menor que a posição desejada, que é aquela posição que eu quero, e o nó desejado, o next dele, próximo dele, é diferente de nulo. Por quê? Se o próximo, imagine que só tem um nó na lista, eu quero 5. O primeiro nó, contador, é menor do que a posição? Ele quer a posição 5. Beleza, passou nessa primeira condição. Na segunda condição, só tem um nó, só tem um valor lá. O desejado, o próximo é nulo? O que faz? Ele não pode mudar para o próximo, o contador não foi atualizado. Então, ele não vai entrar nesse while, tá? Senão eu vou perder ponteiros, tá? Não, mas aí eu tenho que o contador ainda é menor do que a posição desejada e existem mais nós na lista. O que ele vai fazer? Vai colocar caminhar, tá? Ele vai fazer o caminhante aqui. Então, o desejado passa a ser desejado next, ou seja, o próximo, tá? Percebam que é igualzinho o caminhante, tá? Tá igualzinho o caminhante. O caminhante, se a gente tirar esse contador aqui, ó, tirar essa parte aqui do if, ó, ficou igualzinho aquele do caminhante de cima, ó. Você pode observar lá em cima que está idêntico, tá? Então, eu estou caminhando na lista e contando. Então, contador soma 1 no contador, tá? Aí esse while só vai parar ou a hora que eu achar a posição que eu quero ou a hora que não tiver mais nó na lista. Então, se eu quiser, tenho 5 nós na lista, eu quiser a posição 10, ele não vai achar, ele vai parar, tá? Vai parar pela segunda condição. Se eu quero descobrir a segunda posição e eu tenho 5 nós na lista, ele vai parar na posição 2, tá? Então, ele vai parar pela primeira condição. Então, eu tenho as duas possibilidades nesse contador, nesse while, desculpa. A primeira é quando ele para pela posição correta e a segunda quando ele para pelo valor desejado, que é aquele que o final da lista, né? Bom, quando que eu sei qual posição que é? Se é a posição correta, tá ok, pode retornar ali o valor que deu certo, tá tranquilo. O problema é se ele chegou no final da lista e não achou a posição que o usuário pediu. Como que eu vou tratar isso? Como a gente sempre faz em computação. Não sabe como é que é, põe o if. E aí, se o contador é diferente da posição que o usuário pediu, significa que o nó, o desejado não é realmente o desejado. O desejado é porque atingiu o final da lista. O que eu vou fazer? O desejado é nulo de novo. Ou seja, tira aquele ponteiro e aí ele retorna o nulo. Tudo bem? Pessoal, alguma consideração? Tudo bem. E aí, vamos ver se as coisas funcionam, né? Então, ó, a nosso insere na lista está aqui, ó. Inseri 4 valores na lista lá a primeira vez, estou inserindo no início da lista. Então, vamos fazer aqui um for int recebe 0, enquanto i, olha o que eu vou fazer, menor que 10, ó, ele vai procurar mostrar 10 elementos, ele vai tentar fazer alguma coisa com 10 e mais. Então já dá para a gente recuperar. Lembrando que ele vai recuperar um nó, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou criar aqui um
em lista, chamado aqui meu nó, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, na primeira repetição aqui, o meu nó vai ser quem? Lista, recupera a posição I. Eu quero recuperar a posição 0, tá? E aí eu só vou dar um printf aqui. O info, lembrando que o info aqui é inteiro, tá? Então, tá simplificado nesse ponto. Eu vou pegar quem? O meu nó, a info. Então, ele vai fazer isso aqui várias vezes. Só que ele só vai poder fazer esse printf se meu nó diferente de nulo. Lembrando, se o nó for igual a nulo, ele não pode fazer isso. Então, se eu rodar isso aqui, eu vou ter lá um erro. D. Opa, faltou falar qual que é a lista, né? Então, eu tenho que procurar na minha lista a posição I. Tá? Então, passando lá o recupera a lista, ele recupera na minha lista a posição I. Então, e agora... ele não está conseguindo fazer a dereferência. Ele não vai poder acessar assim. Tem que usar o ponteiro. Vamos fazer o seguinte. O que está acontecendo? Ele não está conseguindo recuperar diretamente a informação porque ele não tem acesso a struct nó, tá? Aqui no main, ele não tem acesso aos dados do nó, tá? Ele tem acesso ao ponteiro, tá? Lembrando que lista é um ponteiro. E aonde que está declarado os dados? Tá? A struct está aqui dentro do nó da struct. Como que eu faço para resolver a questão? Vamos colocar aqui uma operaçãozinha que trabalhe, que conhece e devolve o dado, tá? Eu vou chamar ela devolve o info, tá? A gente chamou de info, então eu vou devolver o info. Vamos chamar aqui de recupera não, vamos pegar assim, extrai, não ficou bem criativo, né? Mas vamos lá. Extrai info de alguém, extrai info da struct nó, o nó. Tá. O que eu vou fazer aqui? Ele vai pegar o valor inteiro e devolver no info ali, que é o tipo que ele conhece, tá? Então, essa operação está aqui, nós vamos só implementar ela. E assim, ela é bem complexa, tá? Então, ela recebe aqui um nó, um node, e simplesmente vai fazer o quê? Retornar node info, tá? Isso é necessário porque a struct não é acessível do main. Então, o usuário não vai conseguir quebrar o TAD com isso. Olha que bacana que vai acontecer. Então, ao invés de botar aqui o meu nó info, eu vou ter que lá chama extrair info do meu nó. Então, eu mando extrair a info do meu nó e como o info é um inteiro, ele já vai colocar aqui para a gente. Então, espero que agora a gente consiga resolver o problema, tá? E ali, ó, foi inserido 4 nós, olha lá, 4 valores. 10, 15, 20 e 25. Aqui está inserindo no início da lista, então ele imprimiu o 25, que é o que está na posição 0, imprimiu o 20, que está na posição 0, imprimiu que está na posição 1, imprimiu o 15, que está na posição
2 e imprimiu 10 na posição 3, que foi inserido 10, 15, 20 e 25. Então, ele já montou nessa lista. Tá? Se eu quiser colocar aqui um else, por exemplo, só colocar aqui um printf aqui, ó. Vou chamar aqui de vazio. Tá? Ele vai mostrar lá pra gente os 6 erros dados na lista. Bom, inserir ele mostrou. O que eu vou fazer? A gente inseriu no início da lista, agora vamos inserir no final. Série final. E aí vamos inserir quem? Vamos inserir o 100. Cento e 120 e o 125. Perceba que eu estou inserindo na mesma lista, tá? Só que agora eu passei a inserir. A primeira parte está inserindo no início, a segunda parte está inserindo no final. E o printf está resolvendo ali os prints ali, recupera da lista do mesmo jeito, tá? Então quer dizer que se eu executar isso aqui, ó, olha lá, ele inseriu todos os nós. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estão inseridos. E aí ele começou a recuperar a posição do 0 até a última. Então, posição 0 é o 25. Por quê? Foi esse nó que entrou aqui no início, o último nó. Depois o 20, depois o 15, depois o 10. Aí ele começou a inserir no final da lista. É o nó 100 aqui, ó, com a info 100, tá? Que foi inserido no final da lista. Então, aqui foi inserindo no início, empurrando o final para o último. Aqui começou a inserir no final e foi inserindo somente no final. 100, 115, 120, 125. Inseriu 8. Eu fiz um loop de até 10, então ele está mostrando 2 vazios. Pessoal, dúvidas? Considerações? Sugestões? Alguma coisa? Tudo certo. Então, não tem dúvidas, não tem perguntas. Eu vou parar a gravação aqui já. Então, estou parando a gravação.